Shalom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo super especial do professor Leonardo, tá? E dessa vez nós iremos falar sobre um tema muito interessante, mas antes, né, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, assista as nossas playlists, né, que está aqui no nosso canal de estudo exegético. Nosso canal é voltado para aquele que gosta de cultura antiga, cultura oriental, cultura judaica, né? E linguística, né? Nossa parte de linguística seria gramática, sintaxe, morfologia, dentre outras coisas mais que envolve esse tema, tá? A linguística é um dos nossos adereços aqui do canal, e você aí que deseja, né, estudar conosco, é só você procurar o professor Leonardo, tá? Nosso contato sempre tem aqui, tá? Deve estar abaixo aqui. Então você procure o professor Leonardo para estudar hebraico, para estudar grego, aramaico e muitos outros cursos aí que nós temos aí, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui aqui. Olha só, pessoal. Eu quero falar hoje sobre esse texto aqui de Tiago 5,16. Antes de eu falar desse texto, pessoal, lembramos que é, lembremos que eu lembrei do amigo que falou isso. Hein, pessoal, cada abençoado. Pessoal, olha só, vamos lembrar que nós temos uma herança um pouco complicada. Por quê? A nossa herança, a herança do cenário pentecostal, ela permeia muitas vertentes. Isso mesmo, ela permeia muitas vertentes. Algumas pessoas acham que é dessa maneira, mas tudo isso é repassado de forma errônea por muitas vezes. Tá? E nós temos que verificar lá na base, ver se está tudo correto, para verificar realmente de fato, para verificar se de fato é ou não é aquilo, se procede ou não. Algumas coisas relacionadas à ceia, né? As pessoas ainda insistem de falar Santa Ceia, né? Não tem nada a ver esse negócio de Santa Ceia, é ceia do Senhor, né? Não, mas aí eles querem fazer o antídoto. Não, porque a ceia é onde nós sentamos à mesa com que ele é santo, então ele é santo, então não tem nada a ver isso. É uma série de erros. Mas isso é o menos grave, né? Mas a interpretação que é ruim. O outro erro está nessa questão, na questão desse texto. Olha só, diz assim Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, tá? O que a maioria das pessoas não sabe, tá? É que essa palavrinha aqui, ó, confessar, tá? Elas não entendem essa palavra. Elas acham que essa palavra significa o quê? Alguns entendem confessar como você ir lá, a mesma coisa que ocorre quando um padre, né, ele pega e ouve lá no confessionário as suas indagações. Então, é a mesma coisa. Isso é uma herança da Igreja Romana dentro do cenário pentecostal. Desde já, eu quero abrir uma ênfase para os abençoados do Sheol, né? Porque tem uns abençoados que eles têm desconexão cognitiva, ele tem problema cognitivo, ele tem problema de interpretação, ele é analfabeto funcional e ele não entende. Ele vê aqui, não, o professor está falando que nós devemos atuar em pecado. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você tem que atuar em pecado. Se você está em pecado, meu irmão, vai se consertar. No mínimo, não exerça a sua função. Pronto, beleza? Podemos continuar?
Vamos continuar. Vou falar de novo, hein? Ah, se você está em pecado, não exerça sua função e vá se consertar perante Deus, tá? E se você quiser também se consertar com o seu pastor ou com sua liderança, fique à vontade. Mas vamos entender o que isso aqui. Eu estou aqui para tratar de exegese, não de bajulação ou agradar A ou B. Não, não estou para agradar, não. Eu estou aqui para fazer a exegese do texto, tá? Esse tema aqui, ó, ele está desse jeito aqui, ó, no grego, ó, exomologeister, exomologeister, tá bom? Isso aqui, ó, é um nome meio complicado. A palavra vem dessa outra palavra aqui, ó, exomologel, exomologel, tá? Quando nós trabalhamos isso, nós trabalhamos com os morfemas, tá? Professor, fala alguma coisa de linguística, vou falar. Os morfemas são elementos mínimos das emissões linguísticas que contêm um significado individual. Quem fala isso é Hockett, tá? Outra coisa, uma definição para morfema. Morfema é a unidade mínima no sistema da expressão que pode ser correlacionada diretamente com alguma parte do sistema do conteúdo. Quem fala isso é Gleason. Outra, os morfemas são as menores unidades significativas que podem significar vocábulos ou parte dos vocábulos. Quem fala isso é Naida. Morfema é a menor parte indivisível da palavra que, por sua vez, tem uma relação direta ou indireta com a significação. Quem fala isso é D'Oquille, né? Então, morfema é uma unidade abstrata no sentido de sentido, né? Representada por uma ou mais formas, ou seja, na prática, o morfema pode apresentar várias formas. Então, dentro desse sentido, o que eu estou querendo trabalhar aqui é que a pessoa ela não tem que entender isso aqui de forma já a confessar, de confessar, pronto. Não! Você tem que entender uma palavra, segundo os linguistas, não tem poder. Nós trabalhamos com morfemas, lexemas, que são associações de palavras. Tá? Aquilo que Susi, né, ele vai falar no curso de linguística geral, tá no livro dele aqui, tá? Ele vai falar sobre a questão do significado e significante. O significante seria uma ideia concreta acerca do que está sendo referido no discurso. O significado seria uma ideia abstrata, ou seja, o que aquele texto, aquele discurso está querendo dizer. Terry Angleton, ele vai dizer, ó, que o signo, ou seja, a palavra, o lexema, ou o morfema, ele não vai ter uma ideia substancial, ele vai ter uma ideia abstrata. Quem fala isso é Terry Angleton. Tá bom? Aqui, ó, nesse livro aqui, A Teoria da Literatura. Então, nós temos que trabalhar e entender um pouco mais aquilo que o texto está querendo dizer. Tá bom, pessoal? Porque senão, se você for ler da mesma forma que está lá, é confessar. Aí, então, você tem que entender. Ó, a palavra confessar, ela é um verbo, né? Dentro do conceito religioso, entre os católicos, é contar pecados a um padre, buscando absolvição. Aí eu tenho que abrir aqui aspas, né, para dizer o quê? Que não é só entre os católicos, há também no cenário pentecostal, no meio evangélico, esse tipo de coisa. Confessou ao paróquio suas más ações. É um verbo transitivo direto, né? Quem está no canal sabe o que é um verbo transitivo, né? Ouvir católico, né? Em confissão, o padre confessou um moribundo. O sinônimo de confessar é revelar um segredo, revelar, declarar, afirmar, contar, confidenciar,
confiar, dizer, falar, desabafar, desembuchar. Então, tudo é revelar, no sentido de revelar o segredo, né? Revelar um segredo, revelar, declarar, afirmar, contar, confidenciar, confiar, dizer, falar, desabafar, desembuchar. Exemplo, gostaria de confessar uma coisa que fiz, o antônimo de ocultar. Então, ele vai confessar que é o antônimo de ocultar. É aqui que há o erro, porque esse termo confessar aqui, ele não está envolvido nesse antônimo aqui de ocultar. Não está envolvido nisso, né? Ah, professor, como que o senhor pode ter certeza disso que o senhor está falando, professor? Por quê, pessoal? Olha só, presta atenção. Salmo 32, ó, vamos lá. Salmo 32, verso 5. Salmo 32, ele vai falar de confessar também, tá? Salmo 32, verso 5. Cadê? Ó, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Aqui é confessar diretamente ao Senhor. Aí eu vou pegar a Bíblia chamada Septuaginta ou Septuaginta, não é errado falar Septuaginta, eu prefiro falar Septuaginta, tá? A Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento na língua grega, feita no ano 285, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo II, que escolheu 7 judeus de cada tribo, né, somando 72, que em 72 dias traduziram por causa de 70. 70 ficou conhecido como a versão dos 70, Septuaginta. Então, é a versão grega, né? Se você for olhar, o confessar aqui deveria ser exomologuel, ou, no máximo, exomologueister, não é? Mas a palavra que está aqui não é exomologueister, é gnorizo, é gnorizo. Gnorizou, né? Seria dar a conhecer, revelar. Inorizou, dar a conhecer, revelar. Gnorizou não tem nada a ver com exomologuel. Está vendo a diferença, pessoal? Por isso que você tem que entender que uma palavra não tem poder. Não adianta. E mesmo assim, para estudar algo assim, você tem que partir para lexicografia, lexologia, semântica, estudar mais um pouco, não é cair para cima e dizer que pronto, é isso e acabou, não. Outro texto que também fala é Provérbios 28:13. Tá? 28:13 ele vai dizer assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. O que confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, vamos lá. A palavra que nós temos lá em Tiago é exomologueis de exomologuel. A palavra que nós temos em Salmo 32, verso 5, é gnorizo. E a palavra aqui em Provérbios 28:13 é exegelmai. Exegelmai. Significa explicar, interpretar, contar, relatar e descrever. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos uma palavra, em português, no caso, mas que no grego ela tem três palavras distintas. A gente chama isso de, erradamente, de polissemia, mas isso se chama variante textual. Então, pessoal, o que significa, de fato, a palavra exomologuês? Vou falar agora.
A palavra exomologeiste, tá? Tá aqui, eu coloquei aqui, ó. Aí tem o primeiro significado, revelar, o segundo é admitir, o terceiro denunciar, e o quarto, que não foi falado, mas o quarto é o mais propenso, que é professar. A palavra professar, e eu vi em alguns aplicativos, também significa reconhecer. Mesmo sabendo que professar não é o sentido próprio de revelar ou contar alguma coisa, não é a mesma coisa. Eu preferia traduzir como reconhecer. Então, se você colocar aqui, ó, reconhecendo as vossas culpas uns aos outros, isso vai estar de acordo com o texto. Qual o texto? Romanos 3:23. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, verso 10. Não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, pessoal, essa questão de confessar aqui não é do sentido com de ir a um lugar oculto e lá revelar um segredo, algo que você fez. Não é nada disso, não. Tá? E eu te provei aqui que em Salmo 32, verso 5, Provérbios 28:13, são termos que dão essa ideia de revelar assim algo, mas que são termos diferentes do que está aqui, exomologel ou exomologuester. Tá bom, pessoal? Ali significa proferir. Reconheça que vocês são culpados, são pecadores uns aos outros. Reconheçam. Ninguém seja melhor do que o outro. Não, eu sou melhor, eu não tenho pecado, não. Quem tem é você. É isso que o texto está querendo dizer. As vossas culpas. Vocês são culpados. É por isso que algumas pessoas não entendem, me perguntam, professor, Romanos 7. Olha só que interessante. Romanos 7. Deixa eu botar aqui. Romanos 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Existia, nos tempos do Império Romano, uma sentença chamada corpus mortuorum. Corpus mortuorum era quando uma pessoa fazia ou fazia, né? Ela pegava e cometia um homicídio, matava uma pessoa. Ela era obrigada a andar os quarteirões da cidade com o cadáver em suas costas. Paulo aqui está dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo que eu tenho que carregar. Sabe o que ele está querendo dizer? Alguns falam, é o Estevão. Não, não é Estevão. É Jesus. Porque simbolicamente ele está dizendo que ele é culpado da morte do Senhor Jesus. É por isso que o texto vai dizer: confessai as vossas culpas, reconheçam a vossa culpa uns aos outros. O seu pecado levou à morte do Senhor Jesus. E também orai um pelos outros, porque a oração por um justo pode muito em seus efeitos. Pessoal, então, esse texto, vou pedir para que você leia, né, várias vezes, e entenda. O confessar aqui não é o sentido de ir em um lugar isolado e revelar um segredo ou algo do tipo. Não é isso, tá?
Mas eu também não estou dizendo que você tenha que praticar ou exercer qualquer coisa vinculado à obra de Deus em pecado. Entendeu, pessoal? Pelo menos tenha vergonha na cara e se ausente. Tenha vergonha na cara e vá se consertar. Entendeu? Porque algumas pessoas não têm, né? Mas aqui o texto eu tenho que ser sincero, né? Eu não posso criar devaneios aqui e dizer que é assim, porque não é. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu sou o professor Leonardo Andrade, tá bom? Vai aqui a bênção sacerdotal, Birikot Kohanim, Yevarehe Adonai, Veish Mireha, Yae Adonai Panav, Eleha Veuneca, Issa Adonai Panav, Yasen Leha, Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Lehitraot e até mais.